opressores que haviam subjugado os russos por quase 3 séculos. Com esse legado gravado em monumentos de pedra e bronze, Ivan III tornou-se Ivan o Grande. Quando morreu em 1505, Ivan tinha criado uma Rússia independente, mas não ainda um império. Essa distinção ficaria com outro Ivan, cujo poder absoluto e desumana crueldade lhe valeria o título de Ivan o Terrível. No fim do reinado em 1505, Ivan o Grande havia libertado o povo russo da subserviência aos tártaros e triplicado as terras de Moscou. In other words, it went from 15,000 square miles to 45,000 square miles, which was an enormous accomplishment in itself, and that would earn him the title the Great. Mas os tártaros ainda eram um problema. Embora afastados de Moscou, sua capital, Kazan, ficava no caminho das conquistas da Rússia. Apenas a sombria determinação do terceiro neto de Ivan libertaria de vez a Rússia dos tártaros e a transformaria em império. Ele seria conhecido como Ivan o Terrível. I think the greatest single period of expansion was under Ivan the Terrible. The Muscovite Tsardom encompassed the Volga, the Ural regions, and then eventually all of Siberia. Esse grande imperador havia tido uma adolescência extremamente perturbada. Ainda menino, ele perdera o pai e testemunhara a brutal luta pela sucessão, envolvendo tortura, execução e assassinato. Tais atrocidades marcariam Ivan para sempre. Ivan the Terrible's traumatic background as a child, I think, produced an Ivan who was terrible. Even as a young child, he tortured animals. He seemed to be cruel and sadistic. Quando assumiu o poder em 1547, ele se convencera de que Deus o incumbira de governar a Rússia. He was the first Russian ruler to have himself crowned formally as Tsar. And Tsar is simply a Russian derivative of Caesar. It's an imperial title. Como czar, Ivan achou a saída perfeita para seu intelecto rude e enérgico, lançando a primeira ofensiva russa, o famoso sítio de Kazan. Primeiro, ele criou um exército de quase 150 mil homens, incluindo unidades de artilharia e engenharia treinadas nas táticas de sítio da Europa. Os engenheiros adaptaram as técnicas para o aparato bélico russo. Antes de mais nada, projetaram uma estrutura para defender as tropas russas nas planícies abertas da Eurásia. Chamava-se Gulai Gorod. This was actually a movable fortress. Gulai Gorod consisted of wooden screens or wooden boards. Eram verdadeiros escudos feitos para defender a infantaria artilheira chamada Strelets, atirador em russo. Russian infantry stood inside these movable fortress and used guns, used cannons against the cavalry. And another way to use it was against the besieged city like Kazan. 23 de agosto de 1552. Com o exército armado e equipado, Ivan iniciou sua jornada rumo a Kazan. It was done very ingeniously as the Russians moved up and would very quickly erect prefabricated log fortresses as they inched ever closer to Kazan. In other words, tightening the noose around the city. Entrincheiradas por fora, as forças de Ivan lançaram um ataque sem trégua, a partir de Gulai Gorod de 10 metros de altura, com uma chuva de projéteis por cima das muralhas da cidade. They killed many defenders in the streets of the city using these movable towers. Vendo suas torres intactas, Ivan ordenou aos oficiais que achassem um modo de invadir a cidade. Foi criado um ousado plano de escavar um túnel sob as muralhas, enchê-lo de minas e provocar uma explosão. A 30 de setembro, eles acenderam um estopim que decidiria o destino de Kazan.
A força da explosão fez deter a batalha. That was the signal to the rest of the army, and all the regiments of the Tsarist army simultaneously started the assault of the fortress. Após 8 dias de sangrenta batalha, Kazan caiu. Ivan tornou-se um conquistador e a Rússia um império. This was a monumental feat because the taking of Kazan meant that Russia was incorporating the former Tatar lands to which she had been beholden. And Kazan opened the way for Russia to expand truly into an empire. It opened the way south to the Caspian and the Black Seas, and it opened the way east to Siberia. Em 1555, para comemorar a vitória, Ivan encomendou um monumento que se tornaria o símbolo do Império Russo. Hoje ela é conhecida como a Catedral de São Basílio. The Cathedral of the Intercession, which we know as St. Basil's, is based on the technology of brick towers that the Italians brought in and the Russians later adapted to create votive tower churches. Construída quase inteiramente com tijolos, a catedral compunha-se de 8 igrejas em uma. Seu desenho é geométrico, com as igrejas em volta de uma torre central, simbolizando os 8 dias do sítio de Kazan. Na década de 1580 foi acrescentada a característica mais distintiva da catedral. The onion dome takes its form, its image from that flare that occurs at its base. It rests on a cylinder called a drum, and from that cylinder, the top of that cylinder, it flares out very sharply, rises up, and then culminates in a peak. That is the onion dome. Os domos da São Basílio eram absolutamente únicos. Cada um foi construído em texturas diferentes com placas de metal pintadas à mão. A estrutura é de ferro. If you strip that metal sheath away, it would look something like a bird cage that had been squashed, so that you got the flare. O resultado foi um visual arquitetônico estonteante, nunca visto antes na Rússia. Em 1553, os domínios de Ivan eram os maiores da Europa. E ele se achava no auge do poder. Mas sua crescente paranoia e os punhos de ferro com que governava iam estrangulando lentamente o próprio império. Ele mergulhou em uma série de guerras dispendiosas e sistematicamente eliminava quem ousasse enfrentá-lo. A sombria insanidade de Ivan consumia o povo russo. Ninguém se sentia seguro, nem mesmo sua família. Another reason Ivan IV could be called the Terrible is probably the finale of his reign when he murdered his son, who was trying to protect his pregnant wife from Ivan's rage. Ivan bateu com tanta raiva na nora que ela abortou. Quando o filho foi interpelá-lo, Ivan voltou-se contra ele também, e num acesso de ódio matou-o de um só golpe. Com um único gesto tresloucado, Ivan destruiu a própria linha de sucessão. Quando o czar morreu em 1584, o império achava-se próximo da ruína. Soon after Ivan came the decade-long so-called time of troubles. A civil war combined with a war of foreign intervention. In the course of that, Muscovy, Russia, came very close to losing its independence. Um século após alcançar a independência, a Rússia achava-se à beira do desastre. Mas logo um gigante apareceria no palco da história, espantando o mundo ao fundar uma cidade cintilante no meio do nada. 1696. Um novo czar subiu ao poder com um plano revolucionário para prosseguir com a tarefa que Ivan o Terrível iniciara e transformar sua nação em um moderno império. Seu nome era Pedro o Grande. Peter the Great was an absolutely unique person. A giant, both physically, 6.5 feet tall, as well as in terms of personality. He disregarded convention and tradition. He was endlessly curious about new things.
O enorme tamanho de Pedro combinava com seu ego. A constant whirlwind of activity occurred around him, and he took on the tasks of a dozen men. He was really an extraordinary, larger-than-life person. Pedro passou a adolescência em Moscou, farreando com artesãos e militares nos bairros pobres, aprendendo táticas bélicas e tecnologia. Peter was not only entranced with European technology, he was also very aware of Russia's backwardness and weakness vis-a-vis Europe. He wanted to remedy that situation.